meus irmãos, que a graça do nosso Deus esteja presente em cada coração nesta manhã. Aqui estamos para a nossa lição de número 11, da nossa revista Palavra e Vida. Estamos estudando as marcas da vida cristã. Já estamos aí prestes a concluir este trimestre, lições que têm sido elaboradas e preparadas à luz da carta de 1 João. E eu quero convidar você, neste momento, a fazermos a leitura bíblica de 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, é o texto base do nosso estudo de hoje. Nós vamos ler todo este capítulo neste momento. Eu conto com a sua atenção neste momento para essa leitura bíblica que estarei fazendo. Diz o texto: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos, porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crer no Filho de Deus tem em si mesmo este testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Verso 11. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará a vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. 1 João 5, de 1 a 19, é o texto que nós acabamos de ler. Nesta manhã nós vamos falar sobre a marca da fé. A marca da fé. E nós estamos aí chegando ao final da primeira carta de João. E essa marca, a marca da fé, é uma marca muito relevante para as nossas vidas. Porque a palavra de Deus vai dizer em Hebreus, capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé é algo relevante para a vida cristã, é algo relevante para a nossa vida. Embora algumas pessoas ou o mundo atual tente transformar a fé em algo subjetivo, ou tente transformar a fé também
em algo, poderia-se dizer, em um pensamento positivista, irmãos. A fé bíblica, né? A fé genuína é algo maravilhoso, né? Porque ela é a certeza, né, de que Deus nos ouve. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. A Bíblia diz que pela fé os antigos alcançaram testemunho, né? Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós estamos falando, né, de um dom dado por Deus a nós. Através da fé, irmãos, nós podemos ver, né? Através da fé nós podemos conhecer e crer em Deus, bem como também fazer a sua vontade. Então, irmãos, a fé é isso. A fé é a confiança inabalável em Deus. Pela fé nós vemos Deus, pela fé, pelos olhos da fé, nós conhecemos a Deus, nós cremos em Deus e entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas. Fé é importantíssimo a todos nós. Falando e entrando aqui no tópico 1 do nosso estudo, o primeiro destaque que o nosso estudo faz é que a fé, ela gera amor e obediência. A fé gera amor e obediência. E nós devemos entender, irmãos, que este amor é resultante da fé. Este amor não é uma ação, uma atitude emocional, mas este amor é impulsionado, né, pela fé. É uma obediência, porque amar é um mandamento bíblico e não apenas um sentimento. Então, o apóstolo João, ele descreve a fé, e ele vai falar sobre a fé, e essa fé é a fé salvadora, né? A fé salvadora em Cristo Jesus. Nós estamos falando desse tipo de fé. Já disse aqui que as pessoas hoje tentam transformar a fé em um pensamento positivo, né? Se você sair pelas ruas e perguntar quem tem fé, todos vão dizer, eu tenho fé. Né? Mas nós aqui estamos falando, à luz de 1 João, da fé salvífica, da fé salvadora, da fé de experimentar de Deus, de viver com Deus e para Deus. Fé essa que nos leva a amar, fé essa que nos leva e nos ensina a obedecer a Deus, a fazer a vontade de Deus. É isso que João está dizendo, é isso que João está transmitindo, né? O verso 2 de 1 João, capítulo 5, vai dizer assim: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisso se consiste o amor, diz o verso 3. Né? O amor se consiste em obedecermos os mandamentos de Deus. E quando nós enxergamos desta forma, os mandamentos de Deus não se tornam um peso para nossas vidas. Falando sobre a fé salvífica, sobre a fé salvadora, é importante refletir sobre isso, porque essa fé salvadora, ela nos dá a segurança da vida eterna. João, ele escreve, né, já disse isso em outros momentos, para esses cristãos, para dar a eles segurança a respeito da vida eterna, para fortalecer o princípio de que em Cristo Jesus, através da fé em Cristo Jesus, né, e obediência a Ele, nós temos uma segurança, nós temos uma garantia. Essa garantia é a garantia de vida eterna, né? A fé salvadora nos dá a segurança da vida eterna. Esta é a vitória que nós temos. Essa é a vitória que o crente, que o cristão, que o salvo tem, né, em Cristo Jesus sobre o mundo. Né? O mundo jaz no maligno. Né? E aí nós temos, né, essa dualidade aí. Né? O cristão, ele vence o mundo, né, pela sua união a Cristo, tornando-se participante da vitória, né, de Cristo. Romanos 8,37 diz que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, nós somos mais do que vencedores. Nós somos vencedores através da fé. A vitória é pela fé em Cristo Jesus,
Que vitória é essa? É a fé em Cristo, ou a fé em Cristo, ela nos dá o privilégio de pertencermos a Deus, de pertencermos à família de Cristo. A fé em Cristo, ela nos dá a alegria, o privilégio indescritível de fazermos parte da família de Deus, ou seja, estou falando aqui de salvação, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de vós para que ninguém se glorie. Isto é a obra da salvação. É a graça de Deus, é mediante a fé. A fé em Cristo nos dá este privilégio, o privilégio e a segurança de termos a vida eterna, de saber que nós somos salvos em Cristo Jesus, de saber que há mansões celestiais nos céus preparadas por Deus e que nós iremos a este lugar, que nós iremos para o céu. Então, é por meio da fé em Cristo e da nossa dedicação, a dedicação da nossa vida a Ele, ao Senhor Jesus, que nós nos tornamos cristãos vencedores, vitoriosos por meio da fé. O cristão vence o mundo através da sua união com Cristo, já disse isso, mas contudo, os sistemas que governam o mundo estão sob o domínio de Satanás. E o crente precisa conviver e ter consciência dessa dualidade, da vida. A vitória em Cristo e a luta contra o mundo. A vitória em Cristo, nós somos aqui forasteiros neste mundo. Verso 19 do capítulo 5 de 1 João diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está sob o domínio de Satanás, das trevas. Este é um ponto. E o outro ponto é que nós somos vencedores. Somos mais do que vencedores, somos vitoriosos por meio da fé em Cristo. Porque em Cristo Jesus nós temos a salvação, nós temos a vida eterna e nós somos mais do que vencedores. Então, precisamos ter consciência dessa dualidade aí. Falei aqui sobre a vitória pela fé. O terceiro ponto é que a fé também ela nos leva ao testemunho. Ao testemunho. Testemunhar é viver a fé. É viver a fé. É viver para Deus e com Deus. O homem sem Jesus, ele nunca conseguirá compreender o que significa isso. O que significa viver em Cristo, estar em Cristo, é a vida em Cristo, é a fé em Cristo, é a que nos leva a amar e a obedecer a Jesus, que nos ajuda a testemunharmos de Cristo e a vivermos com Cristo, a termos também uma centralidade em Cristo e a desenvolvermos uma vida cristã na nossa vida pessoal, na igreja, uma mensagem cristocêntrica. Então, a fé, temos, finalzinho aqui do ponto 3, algo interessante, que vai dizer assim, vale a pena ressaltar que João não diz que a vida eterna será dada, tempo futuro, mas que Deus a deu, tempo passado, para nós. Ou seja, temos essa vida, nós temos a vida eterna agora, e quando entrarmos na presença de Deus, na glória, nós a teremos em plenitude. Teremos em plenitude. Então, nós já temos a vida eterna. Nós não a teremos. Nós já temos a vida eterna e no tempo futuro, nós gozaremos da vida eterna em sua plenitude. Quando nós deixarmos este corpo, esta habitação terrena e sermos revestidos e termos os nossos corpos glorificados, quando entrarmos no céu, nós vamos aí gozar plenamente desta vida eterna, com o Senhor. Mas nós, neste tempo, já vivemos também com o Senhor em nossas vidas. A fé, ela impulsiona a oração, Diz o verso 14,
Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Olha, João está dizendo aqui, nós temos uma confiança. E a confiança que nós temos é de que Ele nos ouve. Ele nos ouve. Deus nos ouve. E Ele nos atende. E há algo aqui neste verso digno de nota, ou seja, digno, de destaque, que ele vai dizer assim: se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Nós precisamos entender que orar é alinharmos os nossos propósitos aos propósitos de Deus, e não o contrário disso. Às vezes as pessoas desenvolvem o pensamento de que vai orar, Deus vai fazer tudo o que a gente quer. E aqui João está dizendo para o seu público, para os cristãos, para nós, que se nós orarmos, nós temos a confiança, primeiro, de que Ele nos ouve, Deus nos ouve, e que Ele vai nos atender de acordo com a vontade dEle. Ou seja, segundo a vontade de Deus, não segundo a minha vontade, segundo a sua vontade. E nós precisamos ter maturidade espiritual para compreendermos isso. Quantas das vezes nós oramos, somos atendidos, mas quantas das vezes também nós oramos e não somos atendidos? Deus sabe, irmãos, da nossa necessidade e Deus sabe também da nossa condição. O Senhor, em muitos momentos, nos livra de coisas que até mesmo nós pedimos achando que vai ser bênção, mas Deus sabe que não será. Então, nós precisamos sempre, ao orar, buscar sempre a vontade de Deus para nossas vidas, porque a garantia, a convicção de que seremos atendidos é quando orarmos segundo a vontade de Deus e não conforme a nossa vontade. Amém? A oração, irmãos, a oração impulsionada pela fé, ela não busca realizar o desejo do homem, mas alinhá-lo com a boa vontade de Deus, mas alinhá-lo com a perfeita e agradável vontade do Senhor. A confiança é a chave estratégica da oração respondida. A confiança é a chave estratégica da oração respondida. Orar segundo a vontade de Deus é orar de acordo com o que Ele deseja. Em Marcos, capítulo 11, verso 24, diz o texto: portanto, quando orardes, quando nós orarmos, nós devemos orar com a convicção de que Deus nos ouve, e de que Ele nos atenderá segundo a sua vontade, que é boa, que é perfeita e agradável. Que Deus nos ajude a orar nesse sentido, buscando sempre a vontade de Deus para as nossas vidas. Que nós possamos, ao concluir aqui 1 João, termos a ideia e o entendimento que o salvo em Cristo Jesus, nós temos a certeza da vida eterna. João, ele escreve essa carta fortalecendo este princípio junto aos cristãos daquele tempo. Dou testemunho, este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em quem? Essa vida está no seu Filho, diz o verso 11 do capítulo 5 de 1 João. Esta vida não está em Paulo, não está em João, não está em Pedro. A vida eterna está em Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. João aqui reforça este princípio, reforça essa ideia que é por meio de Cristo,
Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, ninguém é salvo a não ser por Jesus Cristo, né? Deus nos deu a vida eterna e a vida está em seu Filho, e quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Só existem dois públicos ou dois tipos de pessoas na face da terra: os salvos e os não salvos. Não existem os mais ou menos salvos. Existem os salvos e os não salvos. Existem os que têm o Filho, que têm a vida, e os que não têm o Filho e não têm a vida. A Bíblia não fica em cima do muro. Ela é firme e deixa claro que existem dois tipos de pessoas: o salvo em Cristo Jesus e o não salvo. Que Deus nos abençoe. Ter o Filho é gozar da confiança de que Deus nos ouve. Ter o Filho, ter Jesus Cristo, é gozarmos da confiança e da expectativa de que nós temos a vida eterna e de que um dia nós iremos para o céu, as mansões celestiais criadas pelo nosso Deus. Concluindo assim a nossa palavra nesta manhã, diz assim a nossa conclusão: seria impossível falar de vida cristã sem falar da fé. A fé é a mola propulsora em nosso relacionamento com Deus. Se perdermos a fé, tudo perderá o sentido. Sem fé, a Bíblia Sagrada se tornaria apenas mais um livro. A oração, simplesmente uma ladainha, e as doutrinas, um conjunto de regras. A fé é uma marca do verdadeiro cristão. Portanto, devemos pedir ao Senhor que a cada dia aumente a nossa fé para sermos servos obedientes, para sermos servos fervorosos em oração, testemunhas fiéis e vitoriosos em Cristo Jesus. Que nós possamos orar ao Senhor, orar como os discípulos oraram em Lucas capítulo 17, verso 5, que os discípulos disseram: Senhor, aumente a nossa fé. Que nós possamos orar ao Senhor pedindo para que Ele aumente a nossa fé, para que possamos ser cristãos, mas fervorosos em oração, testemunhas fiéis do Senhor, para que possamos viver de maneira digna do Senhor, sendo vitoriosos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Nós vamos orar neste momento, encerrando assim este momento da nossa escola bíblica. Querido Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos nesta manhã. Que o Senhor, ó Pai querido, nos ajude a desenvolvermos cada uma dessas marcas que temos estudado ao longo desse trimestre. Que o Senhor, ó Deus querido, nesta manhã, aumente a nossa fé no Senhor. Ajude-nos, ó Deus querido, a vivermos de forma digna, ó Pai querido, na Tua presença, testemunhando, ó Pai querido, vivendo uma vida fervorosa de oração, uma vida, ó Pai querido, fervorosa em sermos fiéis ao Senhor, em sermos obedientes à Tua palavra. Ó, meu Deus, muito obrigado por este estudo, obrigado por esta manhã. Que a graça do Senhor seja sobre nós e que a cada dia mais o Senhor nos dê a alegria e o prazer de vivermos na Tua presença. Nós também queremos te agradecer, ó Deus querido, pela vida eterna, pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Assim nós oramos neste momento, em nome de Jesus Cristo, o nosso amado e eterno Salvador. Amém. Que Deus te abençoe, tenha um excelente domingo, em nome de Jesus.